Donald Trump impôs um acordo comercial à Europa, no qual a União Europeia se compromete a comprar GNL, petróleo e chips, no valor de 750 bilhões de dólares, sem um compromisso de compra simétrico por parte dos Estados Unidos. Enquanto isso, Xi Jinping observa com satisfação como seus conglomerados subsidiados pelo governo eliminam a concorrência europeia, de baterias, turbinas eólicas a carros. Até o Catar, um pequeno país desértico, mostrou à Europa que uma carta de advertência é suficiente para fazer Bruxelas recuar de seus princípios. Antigamente, o Império Britânico teria enviado uma frota inteira de canhoneiras para forçar um emir teimoso a fazer concessões. Agora, só se pode mostrar submissão. O que aconteceu com a Europa, que um dia ditou os termos ao mundo? Como é possível que o Green Deal, um projeto criado por um exército de 32 mil burocratas de Bruxelas, que deveria tornar a União uma líder do século XXI, tenha se tornado um instrumento de sua opressão econômica? Por que os moradores de Wolfsburg, uma das cidades mais ricas da Europa e o coração de seu principal campeão industrial, de repente temem por seu futuro e estão colocando suas casas à venda? Como a Europa está se tornando uma colônia das superpotências? Vamos descobrir. Entre os muitos baldes de água fria que caíram recentemente sobre a União Europeia, o do Catar é excepcionalmente gelado. Este pequeno, mas influente Estado manifestou oposição à diretiva CSDDD da União Europeia, um dos pilares do Green Deal destinada a tornar a Europa climaticamente neutra até 2050. Do que se trata? A CSDDD, Diretiva de Diligência Prévia de Sustentabilidade Corporativa, na sigla em inglês, impõe às grandes empresas a obrigação de monitorar suas próprias atividades e as de seus parceiros em termos de emissões, impacto ambiental e direitos humanos. Isso significa documentação detalhada e extensos relatórios. Após protestos, a Comissão Europeia recuou. A partir de julho de 2027, ela abrangerá apenas empresas da União Europeia com mais de 1.000 empregados e com faturamento acima de 450 milhões de euros. Empresas menores evitarão custos que, em toda a União, chegariam a 6,4 bilhões de euros anualmente. Os custos às empresas atingidas são de 220 milhões de euros para a implementação e 760 milhões de euros anualmente. Bastante, e ainda deve-se criar departamentos inteiros de burocracia. Assumiu-se que, se as empresas da União Europeia arcam com custos e cumprem novas obrigações, seus parceiros estrangeiros também deveriam. Caso contrário, eles teriam vantagem competitiva. Portanto, todas as empresas de fora da União Europeia que atuem naquele território serão abrangidas pela CSDDD se seu faturamento ali exceder 1,5 bilhão de euros em 2027. A partir de 2029, o limite cairá para 450 milhões. Esta condição será cumprida, entre outros, pela Qatar Energy, controlada pelo emir Tamim bin Hamad Al Thani, que teve 27,9 bilhões de dólares em lucro líquido em 2023. Para um gigante como este, os custos de relatório não deveriam ser um problema. No entanto, os funcionários de Bruxelas tiveram uma grande surpresa. Em uma carta à Comissão Europeia de maio de 2025, o ministro da Energia do Catar, Saad Al-Kaabi, deixou a questão clara. Se a União Europeia não isentar as empresas do Catar, o país, abre aspas, considerará seriamente redirecionar as exportações de GNL e outros produtos para mercados mais estáveis e amigáveis, fecha aspas. Esta posição, embora expressa em tom diplomático, certamente partiu diretamente do emir. Embora o Catar seja um país do tamanho de Luxemburgo, é o terceiro maior exportador de GNL do mundo, depois dos Estados Unidos e da Austrália, e hoje satisfaz de 12% a 14% da demanda da União Europeia. O emir Al Thani aparentemente levou a sério o lema do presidente Theodore Roosevelt, abre aspas, fale com suavidade e carregue um grande porrete, e você irá longe, fecha aspas. Ele é, portanto,
educado com Bruxelas, mas não esconde que o porrete energético que ele empunha é muito pesado. No século XIX, se algum emir tivesse ameaçado o Império Britânico dessa forma, canhoneiras teriam aparecido na costa de seu país e bombardeado seu palácio até que ele mudasse de ideia. Hoje, a Comissão Europeia, sabendo o que um embargo do Catar às entregas de GNL significaria, respondeu que, abre aspas, está prevista a simplificação das regulamentações e o adiamento da entrada em vigor do regulamento para meados de 2028, fecha aspas. O emir educadamente acusou recebimento da informação, mas não baixou seu porrete. O incidente com o Catar é um pequeno prelúdio do que aguarda a União Europeia e seu Green Deal. A criação de suas premissas baseou-se em um fundamento falho. Assumiu que, graças à força econômica dos países membros e à grande atratividade do mercado comum, a União Europeia seria capaz de impor suas regras a países e empresas que buscassem cooperação econômica, de modo que, com o tempo, eles adotassem as regras do Green Deal europeu como suas, arcando com custos semelhantes. Enquanto isso, o pequeno Catar mostrou que basta ter um grande porrete e a União Europeia se torna impotente. Ela não possui uma ferramenta ameaçadora para impor o cumprimento de suas próprias regras. Após décadas de negligência, seu poderio militar se mostra limitado. A capacidade do bloco para ações decisivas é praticamente inexistente. Sua força econômica também está se tornando cada vez menos impressionante. Se é isso que acontece quando os interesses da União Europeia colidem com os de um emirado, o que esperar em um confronto com a China e os Estados Unidos? Afinal, os líderes dessas superpotências têm uma vasta gama de ferramentas à sua disposição e não estão dispostos a deixar que as economias de seus países arquem com os custos do Green Deal europeu, especialmente quando podem obter lucros com isso. Uma das principais características das estruturas burocráticas é a inércia. Quando tal estrutura é encarregada de implementar grandes empreendimentos, como o desenvolvimento de sucessivas diretivas, regulamentos e diretrizes, torna-se muito difícil mudar qualquer coisa. Com uma força de trabalho de mais de 32 mil funcionários, a Comissão Europeia criou um dos maiores e mais avançados aparatos burocráticos da história da humanidade. No final de 2019, este aparato foi encarregado de implementar o conceito do Green Deal dentro da União. Citação: ele se destina a ajudar a transformar a União Europeia em uma economia moderna, eficiente em recursos e competitiva, que alcançará emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050. Fim da citação da estratégia desenvolvida pela Comissão Europeia. As principais ferramentas dessa transformação são as diretivas da União Europeia. Embora sejam avaliadas como no relatório de Mário Draghi, o sistema luta com sua própria inércia. Quanto maior o aparato burocrático e mais perfeitos os regulamentos que ele produz, mais forte ele se torna e mais difícil é fazer mudanças radicais no curso escolhido. Prova? Em julho de 2025, a Comissão Europeia apresentou um projeto de emenda à Lei do Clima. Até 2040, os Estados-membros terão reduzido as emissões de CO2 em 90% em comparação com os níveis de 1990. Esta nova medida da Comissão é o resultado de uma convicção crescente de que a meta de reduzir as emissões em 55% até 2030, consagrada na Lei do Clima da União Europeia, não será cumprida. De acordo com as previsões da Agência Europeia do Ambiente, a queda ficará mais próxima de 43%, uma diferença de 12 pontos percentuais. Em resposta, a máquina burocrática decidiu acelerar na esperança de que, com o tempo, as estatísticas se encaixem e a neutralidade climática seja de fato alcançado até 2050. Em um comunicado de 2 de julho de 2025, a Comissão assegurou que o novo plano, abre aspas, se baseia nas metas existentes, mas assume métodos mais pragmáticos e flexíveis para alcançá-las, fecha aspas. O que isso significa na prática? Para garantir, um plano B foi fornecido. A partir de 2036, os países da União Europeia poderão financiar projetos climáticos fora da União ou comprar direitos de emissão em vez de reduzir as emissões em casa. Isso levará à expansão do mercado global de créditos de carbono.
Na prática, os estados da União Europeia pagariam pelo direito de emitir CO2 em países onde a indústria, a energia ou os setores automotivos mal existem, principalmente africanos. Embora este seja ainda apenas um rascunho, supõe-se que a máquina burocrática da União Europeia, inerte, se esforçará para implementá-lo. Temos, portanto, um grande aparato burocrático incapaz de resposta rápida ou ação flexível, e reprogramá-lo para implementar uma estratégia completamente nova requer anos de consenso no Conselho Europeu. É extremamente difícil de alcançar devido a numerosos interesses conflitantes. Como uma mudança ágil da burocracia da União Europeia é irrealista, a única opção é combater a inércia corrigindo o Green Deal para que a grande transformação termine em sucesso, não em catástrofe. Em 2 de julho, a Comissão anunciou que a nova proposta, abre aspas, é consistente com a bússola de competitividade da União Europeia, o Acordo para a Indústria Limpa e o Plano de Ação para a Energia Acessível, fecha aspas. Isso não é coincidência. Pretende-se demonstrar que a Comissão está no controle e está apoiando a indústria, a competitividade e a descarbonização. Oficialmente, tudo está sob controle. No entanto, é sensato expressar preocupação agora, antes que seja tarde, não apenas para salvar o Green Deal, mas também a própria União. O Green Deal europeu mede o sucesso exclusivamente através do prisma da redução das emissões de CO2. Todas as ações foram subordinadas a este princípio. Não tanto uma meta, mas uma ideia que define a estratégia toda. Mas os rivais globais da União Europeia, Estados Unidos e China, são guiados por um indicador muito simples: o número de sucessos econômicos e políticos. Enquanto os Estados Unidos promoviam uma transformação semelhante, a competição era equivalente. Mas após a vitória de Donald Trump, tudo mudou. Não vamos sabotar nossa própria indústria enquanto a China polui o meio ambiente, declarou ele, lançando uma ofensiva. Em janeiro de 2025, ele retirou os Estados Unidos dos Acordos de Paris, abandonando as metas de emissão de CO2 estabelecidas pelo governo Biden. Logo, ele eliminou os subsídios para as indústrias verdes, começando com os carros elétricos. Então, em julho, ele assinou a One Big Beautiful Bill, abolindo os subsídios para energia eólica e solar. Poucos dias depois, o chefe da EPA, Zin Zeldin, anunciou que a mudança climática não representava mais uma ameaça à saúde pública. Isso eliminou as restrições de emissões e o fim das regulamentações que prejudicam os consumidores e a indústria. Só o tempo dirá se Trump terá sucesso, mas suas ações já são um golpe para a União Europeia. Em poucos meses, os Estados Unidos rejeitaram todos os princípios de Green Deal aos quais a União Europeia havia vinculado sua própria economia. No entanto, Washington não parou por aí. Trump brandiu o grande porrete de Roosevelt e começou a ameaçar os burocratas de Bruxelas. O porrete em questão eram as tarifas. Trump conduziu as negociações à sua maneira habitual, anunciando repetidamente aumentos de tarifas de pelo menos 30%, com algumas mercadorias sujeitas a tarifas ainda mais altas. Em última análise, o acordo preliminar resultou em uma tarifa básica de 15% de ambos os lados, bem como na determinação de cotas de exportação para aço, alumínio e cobre. Alguns produtos, incluindo peças de aeronaves, certos produtos químicos, medicamentos genéricos, equipamentos de produção de semicondutores e matérias-primas críticas, foram isentos de tarifas de ambos os lados. O acordo, celebrado em 27 de julho de 2025 pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e por Donald Trump, também inclui benefícios significativos para os Estados Unidos. De acordo com o site da Comissão Europeia, a União se comprometeu a comprar uma cota de gás natural liquefeito, petróleo e energia nuclear no valor de 750 bilhões de dólares de fornecedores americanos ao longo de 3 anos, o que, abre aspas, contribuirá para substituir o gás e o petróleo russos no mercado da União Europeia, fecha aspas. Além disso, a União Europeia se comprometeu a comprar chips no valor de 40 bilhões de euros. A Comissão Europeia também prometeu, abre aspas, promover e facilitar investimentos mútuos em ambos os lados do Atlântico. As empresas da União Europeia manifestaram interesse em investir pelo menos 600 bilhões de dólares em vários setores nos Estados Unidos até 2029, fecha aspas. Em resumo,
Antes do acordo, a tarifa básica da União Europeia sobre mercadorias das principais indústrias dos Estados Unidos era de 10%. Nos Estados Unidos, era de 2,5%. Agora, é de 0% sobre as mercadorias americanas e 15% sobre as da União Europeia. Além disso, não havia compromissos com a compra de combustível ou investimentos. Agora, juntamente com a remoção de restrições e custos relacionados ao Green Deal, os americanos vão se beneficiar do fato de as tarifas da União Europeia não serem mais 4 vezes mais altas que as americanas. Acrescente a isso o fato de que cerca de $1 trilhão fluirá da Europa para os Estados Unidos através de compras de combustíveis e investimentos. Isso tornará as empresas americanas ainda mais eficientes em penetrar no ainda próspero mercado europeu. Isso só pode ser descrito como um ato tributário pelo qual a parte mais forte, com seu arsenal de porretes, dita os termos à parte mais fraca. Donald Trump adora fazer espetáculos, enquanto Xi Jinping parece personificar o ditado favorito da chanceler Angela Merkel. Segundo seus biógrafos, era, abre aspas, os fracos fazem muito barulho, enquanto a verdadeira força se move na ponta dos pés, fecha aspas. No entanto, isso não significa que ele rejeite a ideia de combinar polidez com uma postura forte. Na cúpula China-União Europeia de 25 de julho de 2025, Ursula von der Leyen e Antônio Costa instaram Xi Jinping a apresentar um plano ambicioso de redução de emissões até 2035 e a aderir ao compromisso global de metano. Xi ignorou esses apelos e, em vez disso, pediu que os mercados fossem abertos e as restrições às empresas chinesas fossem suspensas. Abre aspas. A competitividade não se trata de construir muros e barreiras. Quebrar as cadeias de suprimentos leva ao isolamento. Fecha aspas. Este diálogo reflete as preocupações mútuas. Durante anos, a União Europeia, especialmente a Alemanha e a Comissão Europeia, nutriu esperanças de que Pequim acabaria por adotar as regras europeias. Embora Xi nunca tenha declarado isso diretamente, ele dava esperanças. A China aderiu ao Acordo de Paris e Xi anunciou a neutralidade climática até 2060, logo após a União Europeia. No entanto, ele estipulou que a China aumentaria as emissões até 2030 e só então começaria a reduzi-las. Na última década, a China investiu grandes recursos em energias eólica e solar, introduzindo um sistema de comércio de emissões de CO2 semelhante ao da União Europeia, mas controle total sobre os preços das licenças. Enquanto uma tonelada de CO2 custava até 100 euros na União Europeia em 2023, na China custava $14, caindo depois para menos de $10. A China agiu de forma semelhante em outras áreas da transformação verde, minimizando seus próprios custos e usando as iniciativas europeias para lucrar. Desta forma, apoiou as suas próprias empresas, que se tornaram líderes mundiais na produção de baterias, painéis solares, turbinas eólicas e carros elétricos, muitas vezes à custa de concorrentes da União Europeia que levaram à falência. Tais ações fortaleceram a China como a fábrica do mundo, focada em exportações. Em 2024, o déficit comercial da União Europeia com a China atingiu um recorde de 305 bilhões de euros. A superprodução nas fábricas chinesas apenas aprofunda a necessidade de ainda mais exportações. Não é por acaso que, em 2024, Joe Biden impôs tarifas de mais de 100% sobre os carros elétricos chineses e a União Europeia seguiu o exemplo, embora com mais cautela, introduzindo tarifas variáveis de até 30%. Enquanto isso, a superprodução de bens pela China está ameaçando a estabilidade interna das economias domésticas em todo o mundo, com mais de 50 países, incluindo países da União Europeia, introduzindo tarifas para limitar as exportações da China. No entanto, Pequim não se abalou. Durante uma década, diversificou suas exportações para evitar a dependência da União Europeia e dos Estados Unidos. Ainda assim, durante a cúpula de Pequim, Xi Jinping revelou seu maior medo, que a Europa siga o exemplo de Trump. É verdade que, após iniciar a guerra comercial, Trump reduziu temporariamente as tarifas sobre a China de 145% para 30%, e Pequim respondeu reduzindo as tarifas de 125% para 10%. No entanto,
De acordo com o Observatório da Complexidade Econômica, as exportações chinesas para os Estados Unidos poderiam cair 485 bilhões de dólares até 2027. Embora isso não causasse o colapso da economia chinesa, certamente a prejudicaria significativamente e encorajaria Pequim a buscar uma estratégia de expansão ainda mais agressiva. A União Europeia é o mercado mais rico e vulnerável, e Xi também tem seus grandes porretes e está disposto a brandi-los contra a Europa. Em 4 de junho de 2025, a Comissão Europeia aprovou 13 projetos destinados a garantir o acesso a matérias-primas estratégicas de fora da União Europeia. 10 desses projetos se concentram em lítio, níquel, cobalto, manganês e grafite, que são cruciais para a produção de carros elétricos e baterias. Os projetos restantes se concentram em elementos de terras raras. Porém, essas ações parecem estar pelo menos 6 anos atrasadas. Sem essas matérias-primas, a implementação do Green Deal é impossível, e sem os metais de terras raras, é impossível produzir qualquer coisa hoje, de smartphones a drones e caças. De acordo com dados do Eurostat de 2024, 46% dos metais de terras raras importados para a União Europeia vêm da China, 26% da Rússia e 20% da Malásia. Além disso, até 90% do refino global desses metais ocorre na China. Pequim também fornece 38% do grafite, 96% do magnésio e 73% do galho, matérias-primas essenciais para a indústria. A China poderia, portanto, paralisar a produção na Europa simplesmente impondo um embargo. Na verdade, eles usaram essa ferramenta contra os Estados Unidos e, semanas depois, Donald Trump retirou as tarifas de 145%, reduzindo-as para 30%, e buscou um compromisso com Pequim. A União Europeia tem menos matérias-primas críticas que os Estados Unidos, e sua única defesa contra a chantagem chinesa são as tarifas. Mas Pequim não quer uma guerra comercial. É suficiente para eles lucrarem com o Green Deal europeu como fornecedor de produtos e tecnologias sem tarifas. Os benefícios que deveriam ir para as empresas europeias agora vão para a China. Os custos da transformação estão sendo arcados pelas sociedades e empresas europeias sem qualquer compensação econômica. Isso permite que conglomerados chineses expandam para outros setores, o que a indústria automobilística europeia está experimentando em primeira mão. 2024 foi desastroso para as marcas alemãs, que perderam o mercado chinês. Em julho de 2025, a Volkswagen anunciou o fechamento de sua fábrica de 360 mil carros por ano em Nanjing. As empresas da União Europeia estão perdendo a guerra de preços com os produtores chineses subsidiados, cujos carros, especialmente os elétricos, superam os europeus. Mas isso é apenas o começo. Diante da superprodução, os chineses estão transferindo essa guerra para os mercados da União Europeia, expulsando os players locais. O setor automotivo é a base da economia da União Europeia. Ele fornece cerca de 13 milhões de empregos e gera cerca de 1 trilhão de euros em PIB anualmente, o que constitui uma parte significativa dos 17 trilhões da União Europeia. O colapso da indústria automobilística na Europa teria consequências catastróficas, e as pessoas comuns estão começando a perceber isso. Já em outubro de 2024, a Deutsche Welle relatou a atmosfera sombria em Wolfsburg, uma das cidades mais ricas da Alemanha, onde quase metade da população é empregada pela Volkswagen. As pessoas estão com medo. Algumas estão considerando vender suas casas antes que perca o valor. Quase ninguém quer falar ou ser fotografado, relatou o jornalista. Esse medo é justificado. Tanto os Estados Unidos quanto a China rejeitaram as regras econômicas promovidas pela Comissão Europeia. Eles não estão abandonando a transformação energética, mas estão a desenvolvendo apenas onde ela traz benefícios, sem arcar com os custos do Green Deal. Qual será o resultado? As emissões de CO2 nos Estados Unidos estão caindo, sem fanatismo ideológico. Curiosamente, a China também registrou uma queda nas emissões de CO2 em 2024, a primeira vez desde a pandemia. Ambas as superpotências deixaram claro que só cooperarão com a União Europeia em seus próprios termos.
Pequim e Washington estão organizando suas relações com Bruxelas para maximizar os lucros de suas próprias empresas. Eles estão tratando a União Europeia como as potências do século XIX tratavam suas colônias, como um mercado para seus produtos. Essa analogia captura bem a situação da China, pois ela começou a enfrentar uma crise de superprodução parecida com a que o Império Britânico enfrentou. O Reino do Meio deve, portanto, exportar cada vez mais produtos. Isso garante o sustento dos produtores domésticos e fornece ao país estabilidade e desenvolvimento. A pior notícia para a União Europeia é que tanto Donald Trump quanto Xi Jinping têm influência suficiente para forçar o bloco à submissão. A própria União Europeia é incapaz de desenvolver uma estratégia de resistência unificada e eficaz devido a diferenças de interesses nacionais que outras grandes potências exploram habilmente. Apesar dessa realidade, Bruxelas se agarra desesperadamente ao Green Deal e seu indicador sagrado de emissões de CO2. Está introduzindo mais impostos e restrições, enquanto conta com as tarifas de carbono e o acordo do Mercosul como um escudo contra a concorrência mais barata de países como China, Estados Unidos e Índia. Mas ninguém explica por que esses países não forçariam simplesmente mudanças como o Catar fez com o CSDDD. Nem há explicação sobre por que as empresas europeias deveriam ter sucesso em novos mercados quando já estão falhando nos seus próprios. Portanto, nos próximos anos, podemos testemunhar um aperto cada vez maior no cerco às economias da União Europeia. A diminuição da renda e o aumento do custo de vida, impulsionados pelo Green Deal, fornecerão combustível político para o Alternativa para a Alemanha, AfD, o Reagrupamento Nacional da França ou a Confederação da Polônia. Esses grupos compartilham a oposição à burocracia de Bruxelas e o desejo de reconstruir o bloco, ou mesmo abandoná-lo, como fez a Grã-Bretanha. E assim, contrastando as estratégias dos Estados Unidos e da China e considerando seu potencial impacto na política interna dos Estados-membros, pode-se vislumbrar um fim para o Green Deal. Enfraquecida pela expansão chinesa e pelo protecionismo americano, a Europa terá cada vez mais dificuldade em arcar com o ônus de uma transformação que a deixa mais vulnerável e custosa. No melhor cenário, a Comissão Europeia desmantelará gradualmente o Green Deal por meio de sucessivas correções e do abandono de seus elementos mais caros. No pior cenário, tudo entrará em colapso sob o peso da crise e da rebelião de sucessivos estados. Não apenas a política climática estaria ameaçada, mas o próprio futuro da União Europeia como um todo. Se a União Europeia é incapaz de cumprir suas funções de proteger o mercado comum e seus produtores, bem como manter a livre circulação de pessoas e bens dentro da comunidade, falamos sobre isso no episódio do Espaço Schengen, então algo fundamental claramente não está funcionando. Isso se traduz em uma falha no cumprimento da principal promessa da União de melhorar a prosperidade e a segurança de seus cidadãos. Este é um sinal de alerta bem alto, talvez um dos últimos, para o que deveria ser o melhor projeto político transnacional da história europeia.